a coisa mais importante que eu tenho é o meu tempo. Então, se eu não souber usar esse meu tempo para poder chegar onde eu quero, vai passar dia após dia e eu não vou ter realizado nada. Então, vendas me mostrou isso, que você pode tudo, desde que você tenha ambição, você tenha técnica e você tenha gestão das emoções. Então, são esses 3 pilares que compõem a venda. Você não precisa ter lábia, você não precisa enganar ninguém, pelo contrário, você precisa pegar um produto, um serviço e solucionar ali na sociedade. Bem-vindos ao podcast Speak Do, de pessoas que falam e fazem. Meu nome é Gabriela Herculano e antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, seguirem a gente nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Spotify. E para você que quer patrocinar o Speak Do, aqui vai ficar um QR Code para você preencher as informações da sua empresa para aparecer aqui durante o nosso podcast. E vocês devem estar estranhando que sou eu apresentando o podcast, é que hoje é uma pessoa super especial que eu vou entrevistar para conhecer como que ele é, o que ele tá fazendo e onde que ele quer chegar. Vamos lá conversar com ele. Bem-vindo ao podcast, meu amor. Bem-vindo a estar do outro lado da mesa para ser entrevistado. É uma coisa que você faz, mas hoje sou eu te entrevistando porque é uma semana especial. É a semana do seu aniversário, você trintou, ficou mais velho, mais sábio e mais experiente, um novo desafio, um novo ciclo. Antes de mais nada, meus parabéns. Obrigado, amor. Que Deus possa te abençoar, te proteger e te dar muita sabedoria. Te amo. É um prazer te entrevistar. Eu sei muita coisa sobre você e eu sempre te falo, as pessoas têm que conhecer a pessoa que você é, a pessoa que você foi e a pessoa que você quer se tornar. Então, para as pessoas conhecerem um pouco mais de Victor Augusto, me conta, quem é o Victor Augusto? Como começou todo esse sonho que você tem? Quem é você? Bom, primeiramente, obrigado por poder fazer parte de tudo isso. Obrigado para você que está acompanhando. Bom, meu nome é Victor Augusto. Acabei de completar 30 anos de muita sabedoria, de muito conhecimento, de muitos perrengues, mas sempre muito grato a Deus por tudo que Ele proporcionou para mim durante todos esses anos. E eu acho que a coisa mais importante que eu construí durante todos esses anos foi minha família, de poder ter meus filhos, minha esposa, porque realmente acredito que o pilar central precisa ser a sua família. Se você não fizer dar certo, a sua família nada vai realmente dar. Então não adianta você inspirar as pessoas que estão lá fora, sem ao menos inspirar as pessoas mais importantes que é aqui dentro. Então, falando um pouco mais sobre mim, sempre fui um jovem ambicioso, que nunca aceitou o padrão que a sociedade colocava para mim, e eu aprendi muito, muito cedo. Meus pais são pessoas humildes, meu pai trabalhava como motorista, minha mãe trabalhava como faxineira e meu pai trabalhou durante muito tempo como motorista de alguns empresários. E durante todo esse tempo foi o que abriu meus olhos para uma outra realidade que até então eu não sabia. Eu nasci na Casa Verde, depois passei a morar em Pirituba e depois passei a morar em Taboão da Serra. E durante muito tempo eu trabalhava às vezes com meu pai. Eu sempre curti o trabalho dele. Inclusive, até às vezes eu falava, pai, deixa eu trabalhar com você, deixa eu dirigir. Tinha a idade ali de 6, 7 anos e curtia bastante de poder ver como que era aquela vivência. Claro que era uma outra realidade, era totalmente diferente. Meu pai trabalhava para os donos ali da Sadia, no caso, para a filha de um dos donos. E aos finais de semana, ele trabalhava para a mãe e para o pai, né? Então, foram anos ali de aprendizado, de mentalidade. Então, quando eu entrava ali no prédio deles, eu via carros, de né? referência também, né? Exato, eu via uma outra realidade, que até então, para mim, isso não existia. Para o meu pai já era algo normal, meu pai nunca se encantou muito com essas coisas, mas para mim foi um choque muito grande, porque até então a gente pagava aluguel, a gente não tinha carro próprio. Meus pais são pessoas bem humildes, né? Principalmente pelo lado da minha mãe, que vieram de Recife. Então, foram tudo muito novo, né? E aí eu comecei a entender que é possível você sonhar grande, que é possível você querer mais. E meu pai sempre me ensinou isso, né? De poder fazer acontecer, de dar o nosso melhor, de querer o nosso melhor. E minha mãe já foi aquela pessoa sempre mais pé no chão. Então, eu tive esse equilíbrio dentro de casa.
E boa parte das oportunidades que surgiu na minha vida foi graças aos patrões do meu pai, de final de semana, que ele trabalhava, né? Ele trabalhava para os pais. E eles que me ajudaram em relação ao inglês, eles que me ajudaram em relação à faculdade. E eles sempre comentaram comigo: Vitor, eu não quero nada de você. Eu só quero que você estude. Se você estudar, a gente faz questão de pagar a sua faculdade, a gente faz questão de pagar o seu inglês. Mas claro também que, por outro lado, meu pai trabalhava muito. Então tinha dias que eu não via meu pai. Tinha dias que eu já estava dormindo, no outro dia eu acordava, ele já tinha ido trabalhar novamente. Então boa parte da pessoa que me cuidou foi a minha mãe. Então minha mãe levava no futebol, minha mãe que levava para a escola. Então foram muitos anos assim. E eu aprendi muita coisa. Eu aprendi desde cedo. Uma dúvida, esse casal de idosos, eles eram o dono da Sadia? Na verdade, os pais da senhora. Os pais da senhora. Então, ele fundou a Sadia. Aí, no caso, teve vários irmãos. Desses vários irmãos, que no caso era a Dona Odila, que já não está mais entre nós, nem ela e nem o Dr. Zoé. Foram eles que me ajudou com a faculdade. Então, aos finais de semana, quando meu pai deixava trabalhar com ele, eu ia visitá-los. Então, é como se fosse um neto visitando os avós. E eles gostavam muito de mim, justamente porque meu pai sempre me colocou no outro lado. Falou: você é meu filho, você não é nada além disso, então fica aqui comigo. Então ele nunca gostou de misturar as coisas. Meu pai sempre foi muito pé no chão em relação a isso. Então eu trabalho aqui, o que eles têm é deles, mas você vai ficar aqui comigo. Eu falei: tá bom, sem problemas. Mas aí, no momento que eu entrava ali na casa, eu acho que pelo fato de eu ser muito novo, eles deixavam eu entrar, eles deixavam às vezes ficar na cozinha, ficar na sala, e eu olhava tudo aquilo e falei: nossa, que legal, né? Eu espero um dia poder vivenciar isso, né? E isso mexeu muito comigo na época, porque quando eu voltava para minha realidade, não tinha nada disso. Então, até os meus amigos, na época, eu tentava também influenciar, falar: existe uma vida, né, além disso, não existe só aqui. Só que muitos não tiveram essa oportunidade que eu tive de poder ir trabalhar com meu pai, e meu pai também trabalhar para pessoas que eram referências ali na época. Que é muito difícil você ter referência de pessoas ricas quando você é pobre, né? Tem gente que nem chegou perto da riqueza, né? Tá no fim da vida e ainda nem chegou perto da riqueza. É muito importante você, quando você quer crescer, você buscar referência. Quem não tem referência não vai querer aquilo. Referência eu acho que vai achar que é inalcançável. Referência é o essencial. Referência é o essencial, que é o que faz você crescer. É o ambiente. É o que todo mundo fala, é o ambiente. O ambiente, ele muda muito, né? Então, quando eu morava na época na Casa Verde, em Pirituba, eu ficava muito na rua, né? Então eu gostava de jogar bola, naquela época não tinha internet, na verdade tinha, mas era discada. Então a gente gostava de fazer o que uma criança normal gosta, que era brincar na rua, fazer as coisas, mas ao mesmo tempo eu conseguia ver uma outra realidade com meu pai. Ele mostrou uma outra realidade para mim. Eu tive essa oportunidade. Não vou falar que eu era rico, pelo contrário, a gente era pobre. No caso, meu pai trabalhava para as pessoas ricas, mas mesmo assim também não ganhava bem naquela época, né? Eu acho que, se eu não me engano, naquela época ele ganhava 1.200, 1.300 ali no máximo. Então tinha que pagar aluguel, tinha que fazer compra, enfim. Mas 1.200, 1.300 naquela época era dinheiro, comparado a hoje, que a gente não faz absolutamente nada. Então eu tive essa referência e para mim foi muito importante. Então às vezes eu viajava com meu pai, às vezes eu ia para o sítio, dos patrões da família. Sim. Então eu fui absorvendo muito isso, principalmente quando eles começaram a morar no Cidade Jardim. E aí, quando eu entrava ali no estacionamento, nossa, eu via diversos carros, eu via diversas empresas, né, de pessoas que trabalhavam ali naquele prédio. Então eram empresas famosas, né, que eu acompanhava ali através da Exame, através da Forbes, né, que era a revista que eu gostava na época. Então tudo começou a caminhar dessa forma. E aí eu tive a oportunidade de poder fazer faculdade, de poder fazer inglês. Então fui conhecendo pessoas novas, conhecendo pessoas que tinham a mesma vontade que a minha. Claro que muitos ali no caminho queriam ser CLT. Então eu tive a oportunidade de poder trabalhar em grandes empresas, em multinacionais, sempre ali voltado para a área de vendas, que foi onde eu comecei a me apaixonar mais pela área de vendas. Mas nunca me encaixei naquele padrão, nunca gostei daquele padrão. Eu começava a enxergar de duas formas.
Se eu quero chegar numa outra realidade, aquela que eu vi, que é de empresário, de pessoas de sucesso, esse caminho que eu estou seguindo, que é de CLT, nunca vai me proporcionar isso. Não vai me fazer Não chegar adianta lá. eu almejar, por exemplo, supondo, almejar tendo uma Porsche ou almejar, sei lá, viajando para outros países, sendo que o trabalho CLT não vai me proporcionar isso. Na verdade, até pode proporcionar uma viagem ou outra, uma vez ou outra, mas não vai me proporcionar realmente ter um impacto na vida das pessoas, não vai me proporcionar chegar na vida que eu tanto sonho, não só para mim, mas para minha família. Então eu comecei a ficar meio que disruptivo. E passar um limite de valor, né, de renda. Porque normalmente o CLT, ele te dá um limite. Você pode ganhar até aqui. Quando você Exato. sai disso, sai dessa bolha, você pode ganhar quanto você Exato. E aí se eu comecei a ficar limitado em relação a isso. Foi exatamente o que você falou, comecei a ficar limitado. Aí eu falei, para onde eu quero chegar, isso nunca vai proporcionar para mim. E se proporcionar, é eu sendo presidente de uma empresa, sendo CEO de uma empresa, e quanto tempo eu vou ter que trilhar para poder chegar até lá. E aí também foi onde também eu comecei a entender mais o mundo business, foi onde eu comecei a ver o Flávio Augusto, e ali estourou a minha mente, né? Já com a vontade que eu tinha de empreender, mas não sabia ainda como, já aquela rebeldia de não pertencer mais à CLT, aí surge o livro do Flávio Augusto. E foi onde eu comecei realmente a explorar e ver que existe mais ainda a oportunidade de você ser alguém. Existe um caminho ali que você pode seguir para conseguir chegar lá, né? E isso era o quê? 2014, quando eu li o livro dele. Qual livro? O livro era Geração de Valor. E aí tinha a Geração de Valor 1, 2 e 3. Aí depois ele fez o Ponto de Inflexão também. Então eu sempre comecei a acompanhar muito a vida do Flávio. E muitas das vezes ele que me ajudou em momentos, parece até bobo falar, mas momentos difíceis, assim, porque teve uma época que meus pais se separaram, então ficou somente eu e meu pai, e era muito difícil, né, no dia a dia, eu acordava, ia trabalhar cedo com meu pai, então era 6 horas da manhã, ele já estava de pé, e aí depois dali eu já ia trabalhar, faculdade, chegava meia-noite, 1 hora da manhã, tinha que escolher se eu ia comer, se eu ia tomar banho, para no outro dia ser a mesma coisa, já não estava mais aguentando aquilo. E aí, muitas das vezes ali, quando ele tinha caixinha na época, e também tinha um aplicativo chamado Geração de Valor, ele passava vídeos diários, né? E também notícias ali diárias. E era uma forma de eu poder me inspirar. Era uma forma de mostrar pra mim que eu quero chegar lá, que é possível, que eu precisava aguentar somente um pouquinho daquela fase que uma hora ia mudar. Então, ele trazia essa esperança ali. Exato, ele traz essa esperança pra mim. Então, tem um capítulo ali que ele fala que ele se olhava ali pelo reflexo do ônibus e se imaginava já algo grandioso. E eu fazia muito isso. Às vezes no ônibus ali lotado, eu olhava pelo reflexo ali que fazia no espelho do ônibus. Eu falei, um dia eu vou sair daqui. Um dia eu vou conseguir criar minha empresa, impactar as pessoas, mostrar para as pessoas também que é possível chegar lá, assim como eu estou trilhando esse caminho. Então foram anos muito difíceis, mas que me forjou muito a ser a pessoa que eu sou. Hoje em dia, sua visão não é mais dentro de um ônibus, né? E a gente olha, Exato. às vezes, né? E eu prometi pra mim mesmo, não porque... desmerecendo ninguém, mas é uma dificuldade. Sim. Porque as pessoas costumam romantizar a dificuldade, a mediocridade. Acho que não só as né? pessoas, mas o Estado, né? O Estado, ele coloca na cabeça das pessoas que é legal ser pobre. O Estado coloca na cabeça das pessoas que é bom você ser pobre. E não tem nada de bom ser pobre. Não é legal você querer proporcionar algo para sua família e você não ter dinheiro. Não é legal você pegar a fila do SUS para poder passar o seu filho. Ah, mas o SUS é de graça. O mínimo que o governo poderia dar para as pessoas é um salário digno para as pessoas comprarem e fazerem coisas que elas realmente precisam. E não ficar dependendo de mixaria, deles, né? dependendo do governo. E aí você começa a ver que você é uma massa de manobra. É o pão em circo, né? Então o governo ele começa a manipular você, as pessoas começam a discutir entre elas, eu sou esquerda, eu sou direita. Não importa o que você é. Importa você correr atrás, fazer a sua parte, não depender do governo, não depender do sistema, porque eles não vão dar nada pra você. Então isso começou a me incomodar. E aí, seguindo o Flávio também, começou a expandir mais a minha mente.
e mostrou mais ainda que eu não queria pertencer àquilo. Respeito quem pertence à CLT, mas é algo que já está dentro de mim. Eu não consigo viver sem isso, eu não consigo trabalhar para uma empresa, eu não consigo seguir uma carreira dentro de uma empresa. Então, eu acredito muito que o meu propósito de vida é impactar a vida das pessoas, é mudar a vida das pessoas, mostrar para elas que é possível, mostrar para elas que tudo começa através da mente. Não tem como, tudo vai começar através da mente. Seja uma atitude, seja um sonho, um projeto, Deus, tudo começa pela mente. Muita gente hoje tem esse pensamento, né, limitado. Tem o pensamento de que essa vida no CLT, essa vida com o governo, essa vida que todo mundo vive no automático é boa. Porque não tem outra perspectiva que nem você teve. Porque normalmente quando uma pessoa vê uma família rica, convive em um ambiente que tem pessoas que têm dinheiro, ele tem dois caminhos. Ou ele vai ficar com raiva, porque ele não tem aquilo, e aí vai falar, isso não é pra mim. Ou ele vai buscar ter aquilo, que foi o que você fez. Sim. E você disse que tudo começa pela mente. O que você acha que você despertou na sua mente para conseguir ter essa outra visão e não ficar com raiva do dinheiro, né? Conseguir querer ter aquilo. Não, pelo contrário, eu acho que é ambição. Ambição de mudar de vida, ambição de querer mais da vida, porque lá no passado, por mais que meu pai trabalhasse para pessoas que tinham dinheiro, muitas das vezes, às vezes a gente não tinha dinheiro para poder fazer uma compra legal, a gente não tinha, às vezes, dinheiro para poder pagar o aluguel ou fazer muitas coisas. Então, qual que é a parte legal disso? Qual que é a parte de passar dificuldade? E eu vi muitas vezes meus pais brigando por causa de dinheiro. Uhum. Ah, eu não tenho dinheiro para isso. Ah, eu não tenho dinheiro para aquilo. Então, eu não tinha dinheiro nem para poder fazer viagem. Nunca fui para fora. Fui para fora recentemente, 3 anos atrás. E o máximo que a gente viajava era Praia Grande, era Santos, né? Que são coisas aqui próximas. Eu nunca viajei com meus pais, de fato. Nossa, é verdade. Até parando para poder pensar isso. Eu nunca viajei com meus pais. Então, qual que é a parte legal disso? Nenhuma. Então, as pessoas têm o pensamento escasso de achar que dinheiro traz problema. Pelo contrário, ele facilita a sua vida. Dinheiro não é tudo. Porque hoje em dia eu vejo que a coisa principal que eu tenho na minha vida é você, nossos filhos, nossos pais, e que o dinheiro é uma consequência disso. Mas eu quero poder proporcionar para você, para as crianças, para os meus pais, coisas boas, né? E principalmente também impactar outras pessoas, mostrar para outras pessoas que é possível. Mas tudo vai ter que começar por uma atitude sua dentro da sua mente. O que você quer mudar? Quem é você? Então você começa a fazer algumas perguntas para você mesmo. Quem que é você? O que eu quero da vida? Você precisa começar a se questionar. As pessoas têm a grande mania de não questionar tudo. Pelo contrário, elas aceitam tudo. Aceitam, né? Então, é normal fazer isso, é normal viver assim, é normal ter isso, tá é normal bem. não ter dinheiro. Vai abafando, né? Vai abafando o caso. Só que a questão você tem que questionar. Por que eu vou pro trabalho? Por que eu tomo essa atitude? Por que eu preciso fazer tal coisa? Você tem que começar a questionar o mundo. Por que o político faz isso comigo? Então, começar a entender que quem não questiona, não pensa. Se você não pensa, qualquer coisa serve. Então é por isso que os políticos mandam e desmandam no Brasil. Porque as pessoas não querem pensar. E muitas vezes eles calam as vozes das pessoas. Só que as pessoas também permitem isso. Então ele dá um agradinho ali e a pessoa fala, legal. Dá mais um agrado aqui, pô, legal. Então eles sabem como manipular a máquina. E eles estão ali lugares. Em todos os lugares. Estão nas redes sociais, na eles TV. estão na TV, eles estão nas discussões. Então, se você se prende a isso, você vira uma pessoa, mais uma na multidão. Você vira massa de manobra, que é exatamente o que eles querem. Então, enquanto eles estão ganhando dinheiro, enquanto eles estão viajando, enquanto eles estão comprando coisas para eles, você está brigando para quem vai ser o presidente ou não. Sendo que vai passar presidente, outro presidente, e a sua vida vai continuar a mesma coisa. Então, acho que é você lutar pelos seus sonhos. E, como eu falei, tudo vai começar pela sua mente. Tudo vai começar com uma atitude sua de querer mudar. E aí, a partir do momento que você quer mudar, as coisas começam a fluir. Tem que querer. Tem que querer. Então, começando pela mente, você acredita que despertar a sua ambição, se questionar, esses são 2 pontos que você Sim. começou e acredita que as pessoas têm que começar
para conseguir enxergar uma outra realidade. Exato, exato. Tem que querer mais da vida, querer se destacar, Sim, querer ser melhor pra você, não ser melhor pros outros, não, porque eu acho que isso é uma consequência, mas querer ser melhor pra você, de praticar um esporte, de fazer acontecer, de seguir seus sonhos, seguir seus projetos, dar o melhor pra sua família, impactar pessoas, porque a gente veio pra esse mundo pra poder impactar pessoas, ter propósito de vida, de ajudar as pessoas, de melhorar a vida dessas pessoas e automaticamente melhorar a sua vida. Então, realmente ser uma pessoa que fala e faz. E no dia a dia, nas entrelinhas? Porque é muito fácil a gente... Muito fácil não, é difícil também. A gente tem uma outra visão macro. Mas no micro, você olhar para o dia a dia e tomar atitudes que te levam para esse caminho. Quais atitudes você acha que faz sentido para você no seu dia a dia? De você definir o que você quer, o que você não quer, se organizar no dia a dia. Quais são os seus costumes? O que você faz para que isso, no dia a dia, traga um impacto macro? Acho que é uma frase que eu uso diariamente, que é a ação diária, mas eu sempre penso no longo prazo. Então, eu não gosto de deixar as coisas para amanhã. Sim, Eu você gosto é de assim mesmo. me organizar, eu gosto de planejar como que vai ser meu dia. Eu sou meio metódico em relação a algumas coisas. Então, às vezes, quando não sai como eu quero ali, eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer? Porque eu nunca penso no plano B. Eu sempre penso naquele plano. Por mais que eu me organize, por mais que eu coloque todas as tarefas ali, eu nunca deixo um plano B. Claro que é importante você tomar cuidado com alguns imprevistos que pode acontecer no seu dia a dia, mas eu sempre sigo a risca, no que eu preciso fazer em cada minuto. Então, eu comecei a entender que a coisa mais importante que eu tenho é o meu tempo. Então, se eu não souber usar esse meu tempo para poder chegar onde eu quero, vai passar dia após dia e eu não vou ter realizado nada. Então, eu sou muito intencional naquilo que eu faço. Qualquer atitude que eu vou fazer, qualquer projeto, sonho, destacar também minha semana em relação ao conteúdo, gravação, eu preciso colocar tudo certinho justamente para poder seguir e ter uma rotina. Acho que as pessoas que têm sucesso, elas têm uma rotina desde a hora que elas acordam até a hora que elas vão dormir. Elas já sabem o que precisa ser feito. Então, eu tento fazer a mesma coisa. Se organizar e Se organizar ter uma todos rotina. os dias. Exato, se organizar todos os Sim. dias, ter uma rotina, ser disciplinado, ser intencional naquilo que eu estou fazendo, poupar o meu tempo, ver as batalhas que eu quero realmente batalhar ou não, porque nem tudo você precisa batalhar, nem tudo você precisa fazer. Algumas coisas você vai precisar Prioridades, né? delegar, prioridades. Então, eu acho que é isso, de você poder ser intencional no seu dia a dia. Ter uma ação diária, de sempre estar mais próximo dos seus sonhos. Mesmo às vezes você não querendo fazer, vai chegar momentos ali que você precisa fazer. Então, já passou aquela época que você era criança, que você queria somente as coisas que você gosta. Tem muitas coisas no dia a dia que não é legal fazer, mas que é preciso para você poder chegar no seu objetivo. Quem faz essa atitude de não fazer o que não gosta é criança, né? Exato. E nós já temos 30 anos. 30 anos, exato. E devemos fazer aquilo que não é tão legal, mas é que é necessário, né? E eu vejo você falando bastante de família. Família é uma coisa que dá pra ver que é importante pra você. Sim. É totalmente importante pra mim porque... como eu posso te explicar? Família pra mim é tudo. É tudo e também pra Deus também é tudo. Isso que eu ia Sempre te foi perguntar. meu sonho. O que é Deus pra você? O que é fé e... Não o que é Deus só, mas como que você mantém a sua fé diária pra estar conectado com Deus? Praticando. Acho que assim como eu pratico o empreendedorismo, vendas e tudo mais, a fé também ela precisa ser praticável. Você precisa estudar a Bíblia, você precisa ter o seu devocional diário, você precisa visitar a casa de Deus, seguir os mandamentos de Deus, porque a gente precisa fazer a vontade dele. A gente precisa fazer o que realmente precisa ser feito. Então as pessoas confundem às vezes que seguir a Deus as coisas vão se tornar mais fáceis. E não vai se tornar mais fácil. Pelo contrário. Desde quando eu comecei a seguir realmente a Deus mais firme, as coisas ficaram mais difíceis. Porém, eu me fortaleci. Eu consegui ser uma pessoa melhor.
Eu consegui parar com alguns vícios que eu tinha. Então, bebida, cigarro, eu comecei a ter mais conhecimento sobre mim. Eu comecei a praticar esporte mais ainda, que eu já praticava, só que ficava algo que não balançava, né? Beber, fumar, praticar esporte, falei, não faz sentido. Eu comecei a ser mais exemplos para você, para as crianças. Então, eu comecei realmente a servir ele, fazer a vontade dele. E isso, muitas vezes, você vai ter que se desprender do seu eu do passado, que eu acho que é a coisa mais difícil para o ser humano hoje em dia. Se desprender de hábitos, se desprender de atitudes que ele tinha no passado, porque se você quer ser uma pessoa melhor, você vai ter que se desprender do seu eu antigo. Então, muitas vezes o seu eu novo, ele já quer fazer acontecer, ele já precisa, só que você está preso a certos certos pessoas, ambientes. costumes, hábitos, né? Exato, você está preso a certos hábitos que não vão te alavancar. E você falava muito isso pra mim. Se você quiser chegar lá na frente, você vai ter que parar com alguns hábitos antigos. Então, eu tinha a vontade, eu tinha a ambição, eu acompanhava pessoas, mas tinha alguns hábitos as atitudes que... não estavam alinhadas. Não estava exato, não estava alinhado. Então, quando eu comecei a colocar Deus realmente no centro de tudo, eu comecei a ver que tudo gira em torno dele. É tudo para ele, é tudo por ele, para sempre o nome dele ser glorificado. Não é uma batalha minha, não é um propósito meu. Eu não quero me destacar no mundo somente por conta de mim. É principalmente por ele, é ele em primeiro lugar. Porque eu chegando onde eu quero, automaticamente eu vou conseguir glorificar o nome dele. Então eu comecei a colocar Deus no centro de tudo e as coisas realmente começaram a caminhar. Ficaram difíceis? Ficaram. Mas ele sempre fortaleceu, ele sempre nos ajudou, ele sempre esteve do nosso lado e a gente é a prova viva disso todos os dias, porque já aconteceu diversas coisas e a gente continua firme, a gente continua forte, a gente continua com vontade. Que muitas das coisas que aconteceu já com a gente, muitas pessoas não suportariam. Não. Porque não tem Deus ali no centro de tudo. Então, não mesmo. Tem histórias nossas que a gente for contar, as pessoas não acreditam. Então, assim, você vai ver o mal tomando conta. As pessoas... Mostrar para as pessoas que existe espírito ruim, né? Mostrar que existe o outro plano. Então, se você não estiver blindado em relação a isso, isso acaba te consumindo. E te consome de uma forma que é exatamente aonde o diabo quer entrar. Que é por onde? Pela mente. Então, até essa parte começa também pela mente. Às vezes é um sussurro. Você não vai conseguir. Olha, toma cuidado com isso. Será que é para você? Então, são sussurros que você escuta. Se você começar a dar foco para isso, você vai seguindo. Sim. Se você não tem Deus, você vai seguindo. Então, o diabo, ele é muito sutil. Uma coisa legal para te perguntar, que eu acho que já te fizeram essa pergunta, como que você consegue identificar essa voz que é para te testar e a voz de Deus? Acho que é uma prática diária. Quando você sente paz no coração, com alguma atitude que você vai fazer, você sabe que aquilo é de Deus. Agora, quando você fica com ansiedade, quando você fica nervoso, quando você fica fora de si, você sabe que... A dúvida. Que não é coisa de Deus. A dúvida. Então, eu já tomei muitas vezes atitudes na dúvida, achando que era essencial, que era Deus, e não era. Porque é difícil você escutar a palavra de Deus, né? É difícil nesse sussurro você identificar ele. Né? Só que para você identificar, você precisa estar 100% presente nele. E é todos os dias, e alinhado com ele. E as pessoas falam... nada, sei lá, E as pessoas falam assim, mas como que escuta a voz de Deus? Tá na Bíblia, tá na palavra. Muitas das coisas que acontecem comigo, por incrível que pareça, Deus fala comigo através de pessoas. Então, quando eu trabalhava na WhatsApp, na época eu trabalhava na rua, às vezes mendigo abordava eu ali e falava, você é isso, isso, isso. Você é um cara vencedor. Tipo assim, eu nem conheço a pessoa. É um cara que tava na rua e falava essas coisas pra mim. Então eu sabia que era Deus usando as pessoas pra poder falar comigo. Sim. Isso acontece na igreja, isso acontece você às vezes falando pra mim. Então tem diversas formas de você escutar Deus. Só que você precisa estar atento às oportunidades. É igual oportunidade, você precisa estar atento às oportunidades. Então o que separa Deus do diabo é nada mais, nada menos que a ansiedade, a frustração, a forma como você age em relação às situações. Se você estiver calmo, se você estiver em paz com você mesmo, é Deus. Agora, se você estiver nervoso, com ansiedade, não dormindo, com vícios, isso não é de Deus.
você coloca Deus no centro, mas para você conseguir se autoconhecer, identificar tudo isso, você tem que trabalhar a sua mente, né? Você tem que saber onde são os seus gatilhos. Sim. Muitas vezes a gente tá sentindo ansiedade, tá sentindo nervoso, mas a gente nem sabe o que é aquilo, Não sabe né? de onde vem. Então não, por isso... não sabe só de onde vem, mas não sabe o que é, o que você está sentindo, né? Sim. Então, você se conhecer, trabalhar a sua mente, é o caminho para você conseguir se identificar, né? Acho que é o principal, você se conhecer. Sim. Para você tomar qualquer atitude na sua vida, para você ser qualquer pessoa na sua vida, e até mesmo para as pessoas te enxergarem, você precisa conhecer você. Porque se você não conhecer você mesmo, as pessoas vão te enxergar da forma que elas querem, e não da forma que você realmente é. Então, é o que eu sempre falo para os nossos filhos. Se você não decidir por você, alguém vai decidir por você. Então, isso serve também pra gente. Você tem que se conhecer quem que é o Victor, o que ele gosta, quais os bloqueios que ele tem, quais os medos que ele tem, como que ele vai contornar esse medo ou essa frustração. Então você precisa ter também gatilhos mentais que vão ajudar você a controlar esses sentimentos quando ele vir, porque ele vai vir. Esses sentimentos, eles vão surgir. Não é porque você é uma pessoa de Deus que esses sentimentos não vão vir ou que esses sussurros não vão vir, mas a questão é, o que você faz perante esses sentimentos? O que você faz perante esses sussurros que você escuta? Então, vendas me ajudou muito nisso. Vendas me ajudou, porque em vendas, quando você toma um não, você tem que mudar rapidamente o seu emocional, já para entrar na outra entrevista ali com a pessoa, para poder vir um sim. Se você ficar muito se lamentando, com muito mimimi, enfim, ficar se martirizando, automaticamente você já entra na outra reunião, na outra venda, fraco. Fraco, né? Então, vendas também me ajudou muito nisso. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Como que você entrou no mundo das vendas? O que é vendas para você? E como você tá trilhando esse caminho para chegar até aqui, no Speak Do, ao método que a gente está criando? O que é para você vendas e como que você trilhou esse caminho para chegar até aqui? Vendas para mim é uma arte. É uma arte, porque você precisa realmente entender o ser humano. Entender o ser humano, entender sobre o seu produto, sobre o seu serviço. E vendas move o mundo. É como o Flávio fala, se uma empresa não vender, ela quebra. Só que existe a venda de produto, a venda de serviço. E as pessoas falam, eu não gosto de vender. Só que você vende o seu tempo para uma empresa. Uma empresa paga um salário para você no final do mês para poder ter o seu tempo. Então, uma das coisas também que eu parei para pensar, eu falei, não quero isso, acompanhando o Flávio. Então, eu não quero que alguém pague pelo meu tempo. Pelo contrário, eu quero fazer meu próprio tempo, eu quero seguir os meus sonhos. E vendas, para mim, foi a liberdade para tudo isso. Vendas te dá um caminho que as pessoas, às vezes, olham como um olhar despretensioso. Ah, mais um vendedor. Ah, esse cara precisa ter lábia. Cara, é totalmente diferente. Você não precisa ter lábia. Você precisa ter técnica, você precisa ter vontade, você precisa ter paixão, você precisa ter ambição. Coragem, né? De você tomar não. De você não ganhar salário. De você vender para poder ganhar comissão. Então, vendas começou comigo desde a primeira empresa que eu entrei. Então, com comunicação, eu ajudava vendedores ali a prospectar. E aí depois passei para outras empresas, no qual fui gerente. Inclusive, conheci o Flávio através de vendas, porque eu trabalhei na empresa dele. Então, mostrou para mim que vendas é tudo. Vendas é o caminho para eu poder chegar nos meus objetivos. É o caminho para poder pegar aquele sonho do Victor lá do passado, que teve vontade de crescer, de ter um carro, de dar uma coisa melhor para sua família. Vendas é o que vai proporcionar isso para mim. E foi exatamente vendas que fez a gente criar o Speak Do, que fez a gente criar a VA Company, que fez a gente criar a comunidade, o método, porque tudo gira em torno da venda. Só que eu sou aquela pessoa que protege a venda em qual sentido? Desde que você consiga impactar a vida de uma outra pessoa. Para mim, vender por vender não faz sentido. Muitas pessoas tentam empurrar a goela abaixo ali do cliente, a venda, e mostrar, você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso. Vendedor chato. E se torna um vendedor chato e automaticamente outras pessoas que trabalham com venda vai ser impactadas dessa forma. Que é igual o guru de internet, que é igual o coach de internet. Por causa de acabou atrapalhando milhares. E aquele que realmente quer impactar uma pessoa não consegue, por quê? Porque o cara que faz bobagem, que faz merda,
acabou mostrando uma fantasia, a pessoa comprou, se sentiu frustrada e nunca mais quis comprar. Aí chamou gurus e coaches de internet. Teve uma onda disso, Teve uma onda disso. Então, hoje em dia, para você vender isso, é muito difícil. É por isso que a gente criou o Speak Do. Vender conhecimento é difícil hoje em dia por causa dessa onda de pessoas. Dessa onda de pessoas que ganharam milhões, ficaram ricas, só que mudaram o quê? Construíram o quê para outras pessoas? Fique milionário sem a pessoa ser milionária. Cria uma empresa sem você ter uma empresa. Então foi por isso que foi criado o Speak Do. Que é pessoas que falam e fazem, é pessoas que praticam aquilo que está falando. Então, vendas me mostrou isso. Que você pode tudo, desde que você tenha ambição, você tenha técnica e você tenha gestão das emoções. Então são esses 3 pilares que compõem a venda. Você não precisa ter lábia, você não precisa enganar ninguém, pelo contrário, você precisa pegar um produto, um serviço e solucionar ali na sociedade. E é por isso que a gente criou o método 3V, que é para você começar pelo vencer, que é vencer o quê? A mentalidade. Vencer a você mesmo. Segundo, vender, aprender a se vender, aprender a vender um produto, aprender a vender um serviço, mas sempre com o intuito de melhorar a vida da pessoa. Porque se você não melhorar a vida de uma outra pessoa, você está se tornando mais um coach, mais um guru, né? Mais um na multidão. Então, o intuito é realmente vender com propósito. Que a pessoa saia com uma solução, que a pessoa vai chegar em você depois e falar, puta, obrigado, Vitor, você melhorou minha vida. Sentido, que aconteceu muito isso comigo no WhatsApp. Pô, você melhorou minha vida. Você mudou, você tomou uma atitude por mim que eu não queria tomar. Então, o segundo pilar é vendas. E o terceiro é sobre você ser uma pessoa melhor, mas é o viver, que é viver em Deus. Viver sendo uma pessoa... né? Exato, vivendo sendo uma pessoa melhor para você, para os seus filhos, e Deus ali no pilar de tudo. Então, vencer, vender e viver é os 3 pilares que compõem ali para uma pessoa ter sucesso. E identificando são 3 pilares que é você, né? São pilares onde você aprendeu a controlar a sua mente, Sim. Você aprendeu a vender e entendeu que isso vai fazer você chegar no caminho que você quer e que eu acredito que é o caminho para muitas pessoas a conseguirem chegar nos seus sonhos e viver em Deus, que é o que você está fazendo agora, colocando Deus no centro. Então, esses 3 pilares, eles não vêm de nada, que nem os gurus da internet, que nem você fala. Ele vem de muito conhecimento. Exato, acho que... De vivência real. Foram vivências reais, de toda a época que eu trabalhei, de tudo que eu acumulei de conhecimento. Não vejo ninguém como concorrente. Acho que isso é muito importante, eu só faço o meu. Eu faço o meu, não olho para o que o fulano ou ciclano está fazendo. Pelo contrário, eu olho pessoas que me inspiram. Flávio Augusto, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, pessoas grandiosas que construíram algo e tiveram impacto na sociedade. Então, mas também se inspira por pessoas que estão ao seu redor, né? Exato. E a gente começa a ver que tem histórias fenomenais para serem contadas. Tem muitas histórias boas que as pessoas vão se inspirar. Você pega o Bruno, policial, você pega outro Bruno, que abriu o Dicas Tabuão, e tem milhares de pessoas, não somente onde a gente mora, que é Tabuão, mas também ao redor do mundo que querem ser escutadas, querem mostrar que conseguem chegar longe. Então, é por isso que a gente criou o Speak Do. Sim. Porque a gente não quer história mesmo do mesmo. A gente não quer, pessoas falando sempre as mesmas coisas. Porque as pessoas que estão lá em cima, como a que você deu exemplo, elas nos inspiram, obviamente. A gente quer chegar muito longe. E elas se ajudam, né? Elas se ajudam. E eu vejo que as pessoas lá embaixo, assim como nós que estamos começando, a gente também precisa de ajuda. Só que muitas das vezes as pessoas começam a competir. Né? E coisa besta. Eu não vou curtir sua foto, eu não vou compartilhar você, eu não vou seguir você, eu não vou dar moral pra você. Só que onde isso vai te levar? O que isso vai mudar realmente na sua vida? Compartilha, curte, comenta, ajuda o próximo, sabe? Traz o próximo pra perto de você, seja mais humano. As pessoas não são humanas. As pessoas querem ficar toda hora competindo, mostrar quem pode, quem não pode. E não. Se você contar uma história, se você der oportunidade para as pessoas, se você mostrar para as pessoas que é possível, se você mudar a vida das pessoas de fato, você está vivendo os 3 pilares ali. Você está vivendo o propósito de Deus. Você está vivendo o que realmente Deus quer. Que é mudar a vida das pessoas. As pessoas só querem ser escutadas. Então dá a oportunidade de a pessoa ser escutada, porque tem tantas histórias legais, né, de pessoas normais, vamos se dizer,
né, que inspiram, né? E aí a gente é prova viva disso. A gente tem amigos que nos inspiram. Você fala, caramba, como é que essa pessoa aguenta isso? Como é que essa pessoa lida no dia a dia? E muitas vezes, quando eu começo a reclamar ali de algo, eu vejo, poxa, essa pessoa me inspira tanto. E a vida dela é muito mais difícil que a minha e ela tá ali batalhando, fazendo acontecer. Então, acho que é esse propósito que a gente tenta aí, ser autêntico, pessoas que falam e fazem, não ser só mais um na multidão, não ser só mais um na internet, que mostra soluções mirabolantes, não. Aqui é ação diária, só que o resultado ele vai vir depois de 2, 3, 4, 5, 10 anos. Não é resultado rápido, né? Não é resultado rápido, porque é construtivo. Caiu muito. Se você parar pra pensar, quantas pessoas caíram? Quantas pessoas deixaram de fazer muitas coisas? Mostraram pra você, aposta em bet, faz isso, faz aquilo, você vai ganhar milhões. Mostra até a Bíblia pra você, dá a Bíblia pra você. E não pratica nada. E aí você continua acompanhando essa pessoa, você continua idolatrando essa pessoa. Só que o que essa pessoa fez por você? Que impacto ela teve na sua vida de fato? O que ela ajudou você? Ela só tá te entretendo. Ela só tá te... Exato, porque na internet é entretenimento. Ela ganha dinheiro, você continua pobre, e é isso. Fica nisso. Fica nisso, é sobre isso. O que ela vende pra você? Ela vende uma falsa esperança. Ela vende uma falsa esperança. Ó, você vai conseguir. Ó, vai dar certo. Mas o que você tá fazendo? Aqui, ó. Só assistindo. Você tá assistindo, rolando feed, a pessoa ganhando dinheiro, você apostando o seu dinheiro e você não recebendo nada em troca. Perdendo tempo, né? E é por isso que, novamente, foi criado o Speak Do. Pessoas que falam e fazem histórias reais. O slogan da VA Company é empreendendo com propósito, porque é isso, é você empreender com propósito. De você vender, que não é errado você vender, não é errado você ganhar dinheiro. Todo mundo vende. Que não é errado você ganhar dinheiro, que não é legal você ser pobre, mas que você possa ganhar dinheiro, mas também solucionando a vida de alguém, você melhorando a vida de alguém. Eu acho que é isso que a gente foca, em melhorar e ser melhor. Por isso que tem esses 3 pilares. Legal. Amor, muito bom nosso bate-papo. Acho que deu pra conhecer um pouquinho, as pessoas conhecerem um pouquinho do que você é. E eu quero fazer uma pergunta pra finalizar. Se fosse pra você escolher uma pessoa de que é uma pessoa que fala e faz, quem você traria e qual o exemplo que você dá de que essa pessoa realmente fala e faz? Uma pessoa Speak Do. Cara, tem 2 pessoas em mente que são meus amigos, que me acompanhou durante muito tempo. Meu olho até enche de lágrima porque são 2 pessoas que realmente me inspiram a ser melhor, independente da dificuldade que teve ali, mostrou pra mim que é possível. E eu sou muito grato à vida deles. Um é o Marcos, eu chamo ele de Marcão. Ele perdeu a perna durante um acidente. Ele estava chegando em casa e um homem bêbado acabou atropelando ele e ele perdeu a perna. Hoje em dia ele tem 2 filhas maravilhosas. Eu falo que são minhas sobrinhas. E a história dele é fenomenal. Fenomenal. Acho que é uma pessoa que vai inspirar muitas pessoas quando vir. Porque eu nunca vi esse cara triste. Eu também não. Eu nunca vi esse cara desanimado. Eu nunca vi esse cara reclamando da vida, independente de qualquer coisa. Ele tá lá batalhando. É um pai maravilhoso, é um filho maravilhoso e tá sempre dando o seu melhor para as filhas. Então, o primeiro seria o Marcos e o segundo seria o John. O John trabalhou comigo na WhatsApp. Conheci ele na WhatsApp, na verdade, e a gente se tornou tão próximo, com a mentalidade tão boa. O John, na época, quando eu conheci ele morava no Capão Redondo, morava na favela, não tinha referências, que é o que a gente estava falando, e por incrível que pareça, em algum momento eu fui referência ali para ele. Eu consegui ajudar ele. E eu sempre falo que ele me ajudou mais do que eu ajudei ele, porque ele mostrou uma outra realidade para mim, mais difícil ainda. Então, o John não teve pai presente, não teve mãe presente, morava na comunidade, morava onde tinha pessoas más, onde droga, enfim, rolava tudo, e mesmo assim ele conseguiu se destacar. Mesmo assim ele virou gerente da WhatsApp junto comigo, conheceu o Flávio, ele mostrou pra ele mesmo que era possível. E quantas vezes eu já vi o John sofrendo preconceito, né, por ser preto. Então, eu vivenciando aquilo, mexia muito comigo, né? Porque você começar seu dia já sendo tão difícil,
Pra mim era muito difícil, só que ele conseguia me inspirar. O John também é uma pessoa que eu nunca vi triste, eu nunca vi desanimado e, enfim, melhorou muito a minha vida e eu sou muito grato a essas duas pessoas porque são pessoas que falam e fazem, continuam fazendo e espero realmente um dia poder ajudá-los porque eles não sabem o quanto eles são importantes para mim, o quanto me ajudam a ser uma pessoa melhor e mostrar que é possível, independente de qualquer coisa. Acho que o John e o Marcos. Legal, muito legal. Acho que é isso, deu pra entender um pouco sobre você, saber quem você é, o que você passou e o que você vai se tornar, o que você tá planejando para se tornar, né? Tanto com Deus, com a sua mentalidade e com os nossos trabalhos, com os nossos negócios, com o Speak Do, com o método 3V, com a comunidade, com a VA Company, com tudo isso. É uma honra Obrigado, amor. Obrigado. te Você escutar. foi maravilhoso entrevistando. Inclusive, semana que vem, já um spoiler pra você, vai ser Speak do Woman, Mulheres. A gente vai trazer uma mulher super especial, a Gabi, E eu que vai entrevistar. E é isso, continua acompanhando, curte, comenta, compartilha. São histórias reais, de pessoas reais, trazendo oportunidades. E 30 anos, mais 30 anos de muita sabedoria, de muito conhecimento. E eu posso falar que eu tô vivendo a melhor fase da minha vida.